Fala, minha galerinha, tudo bem com vocês? Professor Wesley Paz para mais uma videoaula, cujo tema são migrações e refugiados no mundo e no Brasil. Tema bastante relevante em um mundo globalizado, em um mundo em que as transformações socioeconômicas, especialmente pessoais, individuais, são muito mais rápidas, muito mais intrínsecas através das redes e fluxos em um mundo contemporâneo. Então, mãos à obra e uma boa aula para todos nós. Pessoal, começamos com a imagem bastante relevante sobre a crise dos refugiados que assola o mundo. A gente está vendo especialmente na Ásia, na África, agora na crise da guerra Rússia-Ucrânia. Quantos refugiados ucranianos deixaram o seu país às pressas? Então, o deslocamento massivo é um problema antigo e é um problema também relevante e atual. Por que atual? Porque migrações é um dos temas mais cobrados nos últimos vestibulares, nas provas do Enem. Então, esse deslocamento é antigo devido ao que a problemas naturais, a catástrofes naturais, também econômicas, também sociais, também por guerras, mas foi massificado especialmente no século XX. Então, jovens, crianças, adultos, idosos, especialmente o mercado de trabalho, ele faz esse fluxo ser muito mais rápido, muito mais dinâmico. Falar em migrações, a gente vai falar do drama dessas pessoas que se deslocam a qualquer custo. A migração ilegal, o refugiado do seu país de origem em busca de melhores condições de vida, de moradia digna, de um emprego digno, de uma saúde, de uma educação. Então nós temos uma imagem muito chocante em barcos. Segundo a ONU, desde 2014, quase 50 mil migrantes morrem tentando chegar tanto aos Estados Unidos como também na União Europeia. E aí a gente tem que ver as políticas dos estados quanto à questão da entrada desses imigrantes, saída de pessoas de um país para outro. Migrante geralmente é um termo utilizado para questões regionais. Então, quantas pessoas morrem todos os anos, indigentes, sem documentos, sem uma dignidade? E outra imagem muito marcante foi a de um jovem, de uma criança síria. Isso foi no ano 2015 e encontraram, provavelmente eles iam no litoral grego, foi encontrado através de um barco lá na Turquia. Então um soldado turco, ele se aproxima do corpo de uma criança síria, fugindo das guerras lá do Oriente Médio. Então isso chocou o país, chocou o mundo, uma imagem que rodou os principais noticiários para mostrar a fragilidade dessas pessoas. Na época, também morreu seu pai, morreu os familiares, e aí chama a atenção das autoridades para mostrar que essas crianças inocentes também padecem, assim como os idosos, também das questões humanitárias, das questões dos presidentes, dos ditadores, massacrando suas populações. Então, o que é migração? Podemos considerar uma consequência do capitalismo, decorrente das indústrias, do êxodo rural, mas também ela é um drama bastante antigo. Então, questão dos refugiados nas montanhas, nós temos aí também muros, pontes separando, especialmente entre México e Estados Unidos. Então, migrações populacionais podem ser aspectos culturais, religiosos, fenômenos naturais, entre outros. Quais são os tipos de migrações? As migrações, elas são o deslocamento de pessoas, indivíduos ou grupos que têm uma fixação em um lugar para outro. Pode ser dentro da mesma região ou de uma região para outra. Então, nós temos dois conceitos aqui: migração interregional, dentro de regiões ou entre regiões diferentes. Exemplo, eu moro em Santa Catarina e muda-se para Sergipe, nossa região. Localidade que se encontra em regiões diferentes, sul, nordeste, clima, cultura, a questão dos alimentos, a questão da temperatura, vai ter uma mudança mesmo dentro de um país, de readaptação, de aculturação. Migrações intrarregionais, dentro de uma mesma
região. Então, ele sai do Rio Grande do Sul e muda-se para o Paraná. Então, estão dentro da mesma região, porém pode ser por trabalho, por faculdade, né? Para questão familiar, etc. Por que as pessoas migram? Claro, fatores políticos, pode ser a política de perseguição, pode ser uma ação governamental, a discordância, conflitos religiosos, especialmente no Oriente Médio, especialmente na África, étnico, nordestinos, no Brasil, que são os maiores migrantes brasileiros, dentro do nosso país, naturais, né? Terremotos, tsunamis, enchentes recorrentes no Brasil, a seca que sempre castigou o nosso Nordeste, o sul do país, econômico, especialmente a questão do desemprego estrutural, fatores estruturais, como eu acabei de citar aí, que é a questão da violência, a questão da moradia, a questão educacional, de boas escolas, de boas faculdades. Isso atrai, né, jovens, atrai trabalhadores, atrai familiares para a região. Então, há áreas atrativas e há áreas também o que? Repulsivas. Tipo de movimentos migratórios. Quanto à duração, pode ser, claro, definitiva, de mala e cuia. Pode ser temporário, que eles chamam de migração sazonal, pode ser 1 mês, 3 meses, 4 anos, dependendo. Quanto ao espaço de deslocamento, interno ou nacional, externo ou internacionais. As migrações internas já vimos, intra e inter. Exemplo, êxodo rural, a saída do campo para a cidade, como eu acabei de falar. O que repulsa as pessoas do campo? A violência, a grilagem, o narcotráfico, as tecnologias, né? A industrialização, a atratividade da cidade, a internet, as tecnologias nas cidades, as máquinas. Sazonais. Existe a transumância, que é a migração de uma região para outra, ou os boias frias, no caso temporário, e o nômade, ou o cigano, aquele que vive deslocando diariamente de um município, de um estado para outro, em busca de alimento, em busca de um aconchego, até realmente ele se sentir bem naquele lugar. Migrações externas. A pessoa pode ir para a faculdade, pode fazer um curso, pode fazer um intercâmbio, pode fazer um curso de aperfeiçoamento, trabalho, né? Espontaneamente, ou forçada, como tem aí as brigas religiosas, as brigas políticas, e aí realmente, Ucrânia-Rússia, exemplo atual, né? Realmente é uma coisa marcante na história do século XX, século XXI. Ásia e Europa, a repulsão populacional, né? Especialmente pelos desempregos, baixos salários, exploração dos trabalhadores e a atratividade do dólar, a atratividade do euro, a atratividade da libra, seja ele esportiva também, futebol, faz muito atrair esses trabalhadores, esses, né, atletas. Migrações e transformações no século XX. Fatores que influenciam a atração ou repulsão. A estrutura. Quem está no comando, quais são os tipos de investimento, se a economia está fluindo, isso é uma questão conjuntural. Oportunidades de emprego, o Brasil hoje oscila entre 9% a 14% os índices de desemprego entre adultos. Então é uma coisa não só de países emergentes, como também de países desenvolvidos. Repulsão, claro, epidemias, doenças epidêmicas, guerras, a fome, a miséria, perseguição política, a perseguição religiosa. Consequências. Finalizamos com consequências. A miscigenação, a aculturação, o convívio, irmãos, atrair, interagir com pessoas de diferentes culturas, etnias, uma difusão cultural. Há uma padronização cultural devido à globalização, mas a gente tenta aí equilibrar, conhecer novas culturas, religiões, jeito. Ocupação e povoamento de algumas áreas. Exemplo, o Brasil hoje é uma região migrante para o norte, para o centro-oeste, são os arcos de novos povoamentos. Distribuição geográfica, que era litorânea, passa também para o interior e também para o norte do país, para tentar desenvolver, para tentar integrar o país, crescer e desenvolver. A perda ou ganho de déficit científico é a fuga de cérebros. Os países ricos, as grandes empresas multinacionais hoje elas estão atraindo, oferecendo cursos em melhores salários,
E aí o jovem, o estudante, a estudante, claro que não vai recuar, né? Vai conhecer novos ares, novos mundos. Então, a fuga de cérebros também é um tema muito, né, que cai em prova. Mudança nos costumes, hábitos, readaptação climáticas, né? Alimentícias, dormida, né? Questão do custo de vida. Claro, o que pode trazer para a gente? Cubanos, haitianos, venezuelanos, a concorrência da mão de obra. A gente vai ter que atrair, a gente tem dificuldades no país e vai ter que trazer mais pessoas de outros países, circunvizinhos, e também, não como aconteceu recentemente no Rio de Janeiro, com um congolês, foi massacrado, torturado em um quiosque, porque ele foi cobrar direitos trabalhistas, né? 3 elementos massacraram, maltrataram e mataram um congolês. E era uma revolta popular. E, recentemente, um caminhão foi descoberto nos Estados Unidos, tipo uma câmara frigorífica, com mais de 50 corpos, possivelmente tentando atravessar de forma ilegal o país. Alguns estavam vivos, se eu não me engano, 6 ou 8 pessoas ficaram vivas, em meio a uma carnificina, em meio a um odor, um fedor, né, muito grande. Problemas políticos, ideológicos, racismo, combate à questão da desigualdade realmente e respeito, né, às minorias. Isso é uma coisa ainda muito intrínseca, né, LGBTs, negros, a questão dos campestres, pessoal da zona rural ainda sofre muita discriminação, especialmente em um país como o nosso. Então, até a próxima videoaula. Muito obrigado. A Geografia no Enem. Professor Wesley Paz.